Esse é o primeiro de 2 webinars sobre Cool Automation, né? Nesse primeiro webinar, o objetivo é que vocês conheçam os benefícios de se usar Cool Automation. E não só isso, nós vamos exceder um pouco os limites da aplicação do Cool Automation e ver como todo o ecossistema AV-Group pode trabalhar em prol de soluções de climatização. Bem-vindos a todos ao webinar de Cool Automation. Primeira questão é, o que é esta empresa Cool Automation? Ela começou em 2007 em Israel. É uma empresa jovem, mas que está contemplando um crescimento muito rápido. Apenas com esse tempo de vida, ela já está presente em mais de 90 países. Ela está instalando 5.000 sistemas novos por ano, né? Ou seja, integrando, colocando com as soluções Cool Automation, né? E nesse momento ela já tem uma base ativa de mais de 100.000 sistemas. Então é uma empresa que está crescendo rápido e não é à toa. As soluções dela são bastante inovadoras. Qual é a pretensão dessa empresa? Por que ela existe, né? É ambicioso. A Cool Automation objetiva fazer uma integração universal entre marcas de ar-condicionado e automações. Automações tanto prediais como residenciais. A ideia é que a configuração seja simples e a instalação também. E que eu possa fazer o controle e o gerenciamento de tudo isso em nuvem. Então a proposta da empresa é bastante ambiciosa. Um dos motivos pelos quais a AV-Group escolheu essa empresa para sua parceria também. E nós vamos ver como a Cool Automation está construindo essa solução. Antes disso, né, nós precisamos olhar rapidamente os sistemas de ar-condicionado. Por quê? Aqui não é o meu objetivo fazer uma palestra sobre ar-condicionado. Eu não sou engenheiro de ar-condicionado. Posso até cometer algum pequeno ajuste ou imprecisão ao falar disso, então vocês já me desculpem. Mas é preciso entender os sistemas, porque eles vão delimitar até onde eu posso automatizar, ou eles vão delimitar a minha facilidade ou dificuldade em automatizar, né? Então, é importante conhecer um pouco dos sistemas. O primeiro sistema, e o mais comum, sem dúvida, no Brasil, é o split, né? É o famoso, né? Nós temos uma unidade externa e aí as unidades paredes, que são sobre parede, na verdade, né? E esse sistema ele é usado largamente no Brasil. Alguns até falam, é o que substitui o ar-condicionado de janela. E ele vem sendo utilizado largamente nesse sentido mesmo, né? E o problema do split é que realmente ele, em algumas vezes, ele é usado indiscriminadamente, como se ele resolvesse qualquer coisa. E aí, para fazer a integração disso num sistema inteligente é muito difícil, porque eu passo a ter numa casa ilhas, né? Um splitzinho aqui da marca A e um splitzinho da marca B lá na outra parte da casa. E aí eu crio um grande Frankenstein de um sistema que não tem feedback. A gente vai discutir essa questão do feedback logo mais. E aí nada conversa com nada. O próprio sistema em si já é ruim para fazer a integração de sistemas de automação. Ainda quando eu tenho várias marcas, aí é o caos. Então, o que acontece? A gente não deve fazer o uso indiscriminado do split. O split é uma opção, mas não é a única, né? Aonde ele se sai bem? Pequenas instalações. 2, 3, 4, talvez 5 máquinas, né? Em geral, 5 unidades. Curtas distâncias. Então, isso significa lá a tubulação do refrigerante, né, do gás refrigerante, 10, 15, 20 metros. Menor potência em HP. Então, eu não estou falando em climatizar vastas áreas. As zonas de climatização, por esse mesmo motivo, são menores, né? E o que é interessante nesse sistema é que eu tenho algumas opções de unidades internas, né? Normalmente todo mundo só usa isso aqui, né? Só usa a unidade parede, mas eu tenho ali a opção de um cassete, eu já tenho alguma variação, né? E é lógico, por que se usa largamente também?
Um pouco por desconhecimento dos outros sistemas, talvez, mas porque efetivamente ele é mais barato, né? Como é que eu integro isso? Como é que eu faço ele conversar com o meu sistema de automação, meu sistema predial BMS? Bom, a integração vai ser muito limitada ou vai ser proprietária, né? Vai ser do próprio fabricante do ar-condicionado. Agora, se eu falar de um sistema central, os sistemas centrais são muito tradicionais lá dos Estados Unidos, do Canadá, né? Da América do Norte. Basicamente, então, sistemas de chiller, fancóis, rooftop. Esses sistemas, eles são ideais para grandes zonas de climatização, né? Então aqui, por exemplo, um big num projeto de um hospital lá em Madrid, então tem vastas áreas para climatizar. Ou, por exemplo, quando eu tenho regras muito rigorosas. Então, por exemplo, eu tenho um set point, quer dizer, a temperatura que eu preciso fazer no ar-condicionado, e essa temperatura é muito baixa, ou ela é muito regular, ela tem pouca mudança, né? O retrofit num sistema desse é lógico que ele é complexo. Por quê? Porque eu tenho grandes instalações. As máquinas não só são dispendiosas, como são volumosas. Então, mexer numa construção pronta, por exemplo, para entrar um sistema central, seria muito difícil. O ideal desse sistema é quando eu tenho previsibilidade de uso, ou seja, eu sei mais ou menos como eu quero climatizar. Eu não tenho variação, sazonalidade, eu não tenho assim, hoje eu quero quente, hoje eu quero frio. Não, eu sei mais ou menos o que eu quero fazer. Por exemplo, isso são situações típicas de laboratório, de indústria, de hospitais, onde as regras de climatização são fixas, não tenho grandes variações, né? Óbvio que num projeto assim eu tenho que contemplar provavelmente no momento da construção, porque eu vou ocupar grande espaço para a instalação do sistema e dos dutos, né? E como é que eu vou integrar isso? Bom, normalmente eu vou ter a interface proprietária, que eu vou conectar a um controlador lógico programável, e aí eu vou ter que programar via protocolo de BMS mesmo, né? Loanworks, Modbus, etc. Então, a integração é mais trabalhosa, é mais extensa, tá? Em relação aos sistemas que nós vamos ver a seguir. Bom, o sistema que nós vamos ver por último, né? E que nós vamos nos dedicar mais nessa apresentação é o VRV ou VRF, né? Por que esses dois nomes? Ele tem dois nomes mesmo, né? O VRV foi o nome que a Daikin deu, porque a Daikin foi a primeira empresa a apresentar esse sistema para o mercado, então ela adotou um nome próprio, volume de refrigerante variável. E o resto do mercado foi criando também seus sistemas, e aí eles chamam de fluxo de refrigerante variável. O que é importante saber desse sistema é, ele tem uma topologia híbrida. Então o que acontece? E quando eu quero dizer híbrida, é híbrida em vários aspectos, né? Eu tenho o tubo de cobre, que vai lá da unidade externa até a interna. E aí quando eu chego na unidade interna, eu posso ter uma máquina de parede. Ou eu posso ter um duto, que aí difunde por grelhas, tal, por difusores para uma grande área. Então, por exemplo, é um sistema que na sua própria concepção, ele aceita topologias híbridas. Por exemplo, lá na parte de refrigerar o sistema, né? Aqui nas unidades, por exemplo, aqui eu tenho as unidades condensadoras, unidades externas, né? Aqui elas estão refrigeradas a ar, né? Elas estão dissipando ar. Isso poderia ser num sistema, num grande prédio, onde as unidades condensadoras estão trancadas, estão fechadas num lugar, poderia usar uma refrigeração a água. Então, quer dizer, num sistema VRF, eu consigo mixar diversos recursos. É lógico que a solução clássica VRF é aqui, né? Eu estou trocando o calor com o meio ambiente por ventilação, né? Por fan, e aí eu tenho dutos de gás refrigerante. Então, é óbvio que esse é o sistema mais comum, mas eu posso, o tubo de refrigerante, chegar até um duto, para distribuir melhor o ar. E nesta ponta aqui, se eu tivesse um sistema confinado, eu poderia usar água para levar embora, né, o calor que está gerando essas máquinas. Então, é um sistema bastante híbrido. Tanto híbrido que é possível em VRVs mais modernos aquecer
e refrigerar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma parte do prédio está tomando sol, né? E eu preciso refrigerar. E a outra está totalmente na sombra, tal, e ali eu quero, por algum motivo, aquecer. Tá? Obviamente que a infraestrutura, por ter essa natureza híbrida, ela é menos pesada, então é mais fácil de passar, né? Numa construção nova e num retrofit, em alguns casos vai ser possível também. O número de máquinas é bastante grande, diferente de um split, porque ele tem um parentesco com sistemas split, mas aqui eu consigo colocar 64 máquinas ou mais, né, dependendo do sistema. É lógico que na hora que eu fizer a integração de várias máquinas, como está sendo colocado nessa foto aqui, eu posso ir aumentando esse sistema, né? E aí, uma característica que tem a ver com essa natureza híbrida são as zonas de climatização díspares. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter zonas de climatização de características bastante diferentes. Uma salinha pequena, uma sala bem grande. E o sistema vai se adequar a isso. Tá? Então, esses são os diferenciais. Além disso, ele é um sistema escalonável e cobre grandes distâncias. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um sistema VRF que está atravessando andares. É lógico que isso não é ilimitado. Né? A distância máxima que a tubulação pode vencer na vertical é da ordem de 50 metros. Mas mesmo assim é muito mais que um split e ainda assim bastante flexível, mesmo em distâncias verticais. Né? Se a gente contar a distância inteira do sistema, depende do projeto, depende da marca. Eu tenho que fazer um cálculo de perda de carga, como se faz em qualquer sistema que eu tenho circulação, né, em tubos, mas da ordem aí de 90, 120, 130 metros o alcance da tubulação, tá? Pode ser mais que isso. Mas de qualquer maneira eu estou vencendo uma grande distância, tá? E aqui a gente já tem uma carinha de como os tubos são distribuídos, né? Então, basicamente, aqui o que vocês estão vendo, em essência, são as tubulações de cobre. Então, o sistema é grande, cobre um vasto número de zonas de climatização, mas ele é relativamente esbelto, ele é pequeno, né? A outra questão que a gente pode colocar desse sistema é que ele beneficia a necessidade humana diretamente. O que eu quero dizer com isso? O ser humano ele é imprevisível, né? Então, se você está falando de um projeto residencial, hoje eu posso querer esfriar menos, eu posso querer esfriar mais, né? Se você está falando de um escritório essencialmente ocupado por pessoas, né? Então é difícil você prever a demanda, né? Você tem imprevisibilidade. Então, nesse caso, o VRF ele se sai bem. Nos sistemas de ar-condicionado central, né, eu tenho que trabalhar com alguma previsibilidade. Por quê? Né? O sistema, por exemplo, clássico de ar-condicionado central é de água gelada. Então, para que eu planeje o pico de funcionamento do sistema, eu tenho que me preparar para isso. Então, alguns sistemas, por exemplo, eu tenho que dimensionar com muito cuidado no ar-condicionado central o trocador térmico, porque no horário de pico eu preciso dispersar muito calor para o meio ambiente, para o sistema dar conta. Ou, se eu quero realmente garantir uma temperatura muito baixa para uma grande área, eu tenho que fazer num ar-condicionado central o que se chama de termoacumulação. Então eu tenho que guardar água gelada, guardar gelo em alguns casos, para que no horário de pico do ar-condicionado eu não tenha uma explosão de consumo de energia, o que é ruim, né? Porque se cobra por isso, para que o sistema dê conta e para que eu me prepare para esse momento. Então, o que acontece? Imagina se eu faço um sistema onde eu acumulo água gelada, mas eu não uso, eu uso ao bel prazer. Então, isso não funciona, quer dizer, eu gastei dinheiro fora. Eu joguei dinheiro fora. Então, o VRF ele é interessante por isso, porque eu não preciso ficar me planejando. O sistema se adequa mais às situações que eu não planejo rigorosamente. Né? Uma coisa também muito interessante é que o VRF ele vai atender muito bem ao requisito de um designer de interiores, de um arquiteto. E a gente vai ver mais adiante por quê. Né?
um dos motivos já seria logo abaixo. Eu tenho uma grande possibilidade e variações de unidades internas. Então eu posso brincar com a escolha das unidades internas e escolher aquilo que melhor se adequa ao meu ambiente. Por isso mesmo, esse vai ser o melhor sistema para médias a grandes residências e médias e grandes escritórios. Uma casinha, um pequeno escritório, o split ainda vai sair melhor. O que a gente tem visto é que o VRV e o VRF eles têm evoluído tanto que eles têm engolido um pouco, né, as bordas. Né? O que seria? A borda inferior seria o split. Então, cada vez mais o VRF está conseguindo ocupar posições que o split ocupava. E por o sistema estar avançando cada vez mais nessa natureza híbrida e, portanto, incorporando alguns recursos que eram exclusivos lá dos sistemas centrais, ele também está ganhando porte de obras maiores. Tá? É isso que vem acontecendo. Se a gente olhar rapidamente essa topologia de um VRV, a gente vai ver algo como isso. Né? Então eu tenho aqui essa tubulação vermelha, que essencialmente aqui é o cobre, distribui o gás refrigerante. Eu tenho essa linha azul que distribui a comunicação. Né? E aí eu posso ter o controle dessas máquinas. No Brasil normalmente se coloca um controle remoto IR, mas eu poderia ter um controle remoto cabeado, um termostato de parede. Né? É assim que se controla VRF. Qual é o fator legal? Eu já estou vendo aqui muitas opções de unidades internas. Então, cassete, dutado. Né? Então eu chego com o cobre, viro duto e aí eu distribuo em difusores, em grelhas, o ar de uma maneira mais regular. Tenho o teto, parede, o piso, né? E essa unidade auxiliar, na verdade, é uma espécie de cassete, onde o sistema de duto, né, a saída do difusor já está nela diretamente. Tá? Então, eu tenho diversas opções aí, isso facilita muito para o arquiteto, para o designer. O que caracteriza um sistema VRF, por definição, tá? Isso está em norma, inclusive, é que ele tem que ter uma única linha de comunicação. Então, é uma linha serial. Né? Eu vou pendurando, digamos, as máquinas nesse bus. Se não for isso, não é VRF. Tá? A outra questão que caracteriza uma linha VRF é que eu tenho que ter, na condensadora, uma única linha de refrigeração. Tá? Isso também por definição. Tá? E é exatamente o que a gente está vendo aqui. Ah, mas e se eu precisar derivar o sistema? Bom, eu tenho... Né, essas derivações, aqui eu estou mostrando uma derivação que é muito comum em ambiente residencial, porque eu vou desviando para mais uma máquina e continua a linha, desviando para mais uma máquina e continua a linha. Mas tem também umas derivações que são como barramentos, que saem 4 tubos de cobre, 8 tubos de cobre, tá? E aí já seria uma instalação maior, né? É um feixe que se deriva do cobre. Bom, e como é que funciona a inteligência dessas máquinas? A inteligência ela está distribuída. Cada unidade interna tem um pouquinho de inteligência. Que inteligência é essa? Tem válvulas eletrônicas, né? Que abrem e fecham mais ou menos em função da temperatura interna e da distância que elas estão do set point, né, do objetivo que eu quero climatizar. Então, se eu estou aqui nesse ambiente a 27 graus e eu setei para 22, então a válvula vai ter que abrir mais, tal, porque está muito distante. Né? Então, eu tenho uma inteligência distribuída em cada máquina interna, mas não é ela que gela. Ela só controla ali o fluxo local. Então eu tenho uma outra inteligência que está no grande cérebro aqui, que é a unidade externa, a condensadora, onde eu tenho um processador, né? Esse processador ele tem lá um software, um algoritmo que pega a requisição de cada inteligência local e ele calcula a demanda, né? Então é um sistema inteligente. Eu tenho um software que avalia a necessidade, que pondera a necessidade de refrigeração de cada máquina e entrega uma carga. Né? Então, é um sistema mais inteligente. A própria definição, a própria construção dele é totalmente sob demanda. Né?
que é o que nós colocamos aqui abaixo. E por ele ser assim, ele ter um barramento único, todo mundo falando com todo mundo, ele é mais fácil de integrar. Ele é mais fácil de colocar nas automações, né? Bom, a característica, né, a consequência dessa engenharia de VRF faz com que o sistema tenha menos ruído, que ele tenha também menor consumo de energia e menor variação de temperatura para quem já está na sala. Por quê? Né? O sistema, digamos, comum de ar-condicionado, ele é como esse ciclista aqui subindo e descendo ladeira. Então ele funciona no tranco, né? Ele sai da condição de climatização ideal, então aí ele liga com tudo, puxa lá para baixo e desliga. Então ele fica fazendo essas curvas de liga e desliga, e por ele ter que puxar muito o set point, por ele ter ficado desligado, ele força mais toda a estrutura do sistema em termos de consumir energia, né? Enquanto o sistema de inverter, que é típico de todos os VRFs, ele funciona devagar e sempre, né? O compressor funciona continuamente, né? Ele vai sempre questionando a demanda de cada zona de climatização, então o algoritmo vai se adaptando, mas evita esses trancos. Então a consequência são esses benefícios que estão aqui na coluna da esquerda, né? E é lógico que, pela máquina não ficar dando on e off, o compressor vai ter uma vida útil aumentada, tá? Seriam essas basicamente os benefícios que nós vamos obter. Muito bem. Se a gente resumir, então, todas essas características em um gráfico aqui bastante simples, né? Eu tenho, então, os 3 sistemas, as 3 topologias, e fiquem tranquilos. Nós não vamos explorar muito esse assunto nesse webinar, mas a Co-Automation tem uma solução ideal para VRV, para split e para central, né? Mas a peça que nós vamos mais falar aqui e no próximo webinar, sem dúvida, é esta aqui, né? Que é um dispositivo da Co-Automation chamado cuMasterNet. Ele foi criado essencialmente para fazer a integração dessas linhas VRF com a internet das coisas, com automação, com BMS. Então, como é que funciona isso? Basicamente, eu vou pegar o link serial do meu sistema de ar-condicionado, que pode ser serial marca A, serial marca B, etc. Vou ligar aqui, ele vai reconhecer automaticamente a rede de ar-condicionado, e aí depois eu sigo com cabo Cat6, Cat5, direto para o meu sistema de rede, meu sistema Ethernet. Então, meu switch, meu roteador, meu modem, cair na nuvem, tá? Então, basicamente, essa é a integração. Este slide ele vai ser retomado lá no segundo webinar, onde a gente vai levar essa condição e esse entendimento ao limite, né? Nós vamos esgotar essa questão de compatibilidade, de links e etc. no nosso segundo encontro. Por hora, o que eu tenho a dizer para vocês é: aonde se coloca o cuMasterNet? É uma dúvida muito comum. Bom, a gente vai colocar ele provavelmente na sala técnica, no rack técnico, próximo aos equipamentos de rede, então modem, roteador, central de automação, etc. Por quê? Bom, ele não é um aparelho que pode ficar na chuva, né? Ele é um aparelho indoor, né? Então ele não fica aqui na máquina que está lá fora, né? E outra coisa, ele tem uma tela de controle, ele tem uma tela de diagnóstico. Então eu consigo mexer em toda a rede de ar-condicionado aqui. Então é mais uma redundância, mais uma camada de controle. Então é legal que ele esteja dentro da minha sala técnica, tá? Agora, se a gente pensar quais são os elementos fundamentais que um cliente e que um arquiteto, um projetista consciente olha para a climatização, eu diria que são
cuidar da temperatura, e cuidar da temperatura é óbvio que é buscar o conforto ambiental, porque eu quero dar qualidade de vida para o meu habitante, seja no escritório, seja numa residência, e aí, portanto, ajudo saúde e bem-estar. Mas tem uma outra questão também que nunca é esquecida, que é a energia, porque ar-condicionado tende a gastar bastante. Então, o que acontece? Eu tenho que olhar o consumo de energia, e para isso eu posso gerar no meu sistema preferências pré-ajustadas, que vão se guiar por agendas de climatização, né? Ou por regras mínimas de climatização, para que eu não esqueça o aparelho ligado ou para que eu não fique refrigerando sistemas à toa, né? Qualquer sistema de ar-condicionado tem que ter isso, só que isso é muito pouco. Veja, muitas pessoas, quando escolhem um sistema de ar-condicionado para suas próprias casas, pensam assim: ficando geladinho tá bom. Só que isso é a ponta do iceberg de uma demanda de um bom sistema de climatização, né? E um sistema assim vai estar muito longe da possibilidade de ser bem integrado. A gente não pode esquecer desse gráfico que eu sempre mostro nas apresentações, que é um gráfico de marketing, mas que fala sobre as expectativas do cliente. Se eu cuido só de conter o consumo de energia e deixar a temperatura agradável, o sistema de ar-condicionado ele faz só o básico, ele não faz mais que obrigação. Então agora nós vamos apresentar elementos fundamentais que uma empresa de automação, que uma empresa de arquitetura, que um projetista da área teria que levar em consideração para que realmente ele fidelize o cliente e ele não fique só ali no mínimo, não é? Então, esses fatores são mais do que obrigação. Agora, qual outro elemento fundamental que a gente pode considerar? Quando a gente olha essa foto aqui, né, nós estamos vendo aqui, lógico, isso aqui é uma ilustração, né, mas nós estamos vendo todo um trabalho de decoração aqui, né? A gente percebe um cuidado. Bom, colocou os vasos aqui, vaso em cima, uma televisão, uma caixa acústica com certo estilo, quadros, cortina. Tem muita decoração aqui, né? Então há todo um trabalho de preocupação com o ambiente se tornar agradável. Essa preocupação, hoje, nós sabemos, de arquitetura e estética, ela abarca plenamente a área de áudio, né? E por que eu vou fazer um paralelo com a área de áudio? Porque a gente já sabe fazer isso com equipamentos de áudio, mas não sabe fazer isso com equipamentos de climatização. Então, por exemplo, como é que a gente cuida da arquitetura e estética em termos de áudio? Caixa arquitetônica no teto, caixa arquitetônica na parede, caixas invisíveis, né? No caso do AV Group, nós temos os revestimentos Art Nouvion, que tratam acusticamente e também decoram, né? E temos também, no caso de projetos de cinema, um acabamento ortofônico chamado Esparta. É um acabamento similar a esse que está atrás de mim, mas atrás dele poderia ficar a caixa acústica. Então nós temos um monte de ferramenta estética para melhorar o áudio, né? Para tornar o áudio harmônico com o design de interiores. A mesma coisa acontece com vídeo, né? Aonde nós temos também tela ortofônica para projetor, né? Temos uma tela icônica chamada Black Diamond, né? Que parece um aparelho de TV, painel LED, video wall. Nesse sentido, esse desenho aqui, essa ilustração, né, uma foto na verdade, mostra isso aqui, né? Eu estou usando um painel de LED, um jardim de inverno, para trabalhar como elemento de decoração. Então aqui eu tenho, né, painéis de LED em favor da decoração. Então esse já é um conhecimento que está se consolidando dentro dos clientes do AV Group. Eu pegar o áudio e o vídeo como ferramenta de arquitetura e não só, meu motivo é dar som, dar home theater. Não é só isso. Então como é que a climatização pode trabalhar nesse aspecto? Bom, se a gente olhar, né,
qual seria o projeto simples de se fazer? Eu posso pegar esse belo dormitório aqui, você tem todo um trabalho estético, bom, coloco o split lá e deu, né? Mas será que esse é o ideal, né? Não está muito bonito isso. Imagine se eu tirasse o split e desse um jeito da climatização não ser visível, né? Então, essa é uma prerrogativa que tende a se tornar cada vez mais essencial, né? É muito comum, né, a gente ter, diante dos nossos clientes, uma preocupação extrema para esconder caixas de som, mas aí vai o cliente, por desconhecimento, e pendura uma geladeira em cima da cama, que é mais ou menos essa situação aqui. Então, a gente percebe que ele pode evoluir nesse sentido também, e se ele o fizer, ele terá benefícios para a automação. Bom, como é que funciona isso, né? Obviamente, nós estamos falando dos difusores, né? Então, se eu coloco, por exemplo, a minha unidade embutida, como a gente viu, né, em alguns slides anteriores, existe uma máquina que para uso interno que pode ficar embutida lá no teto. Inclusive existem modelos normais e modelos um pouco mais caros que são slim. Então a máquina interna fica lá dentro e ela distribui por dutos o ar aqui, né? É lógico que isso aqui tem uma distribuição de ar muito melhor. Aqui, por exemplo, tem um distribuidor redondo, né? Aqui é um, aqui outro. E aqui um maior, esse é mais comum. Mas o que acontece? Eu vou ter não só uma distribuição melhor, como é mais estético, né? E isto é típico dos sistemas VRF, por exemplo, de residências. Tá? Se a gente olhar no residencial, olha o benefício, né? Então, você está tirando uma máquina que poderia estar aqui, né, ou em outro local, simplesmente por uma linha muito discreta que distribui ar regularmente. Tá? E com menos ruído, porque a máquina está lá em cima, escondida no forro. Né? Então, é uma situação bastante diferente. Em escritórios, por exemplo, aí em escritórios, o que foi feito aqui se paginou. O arquiteto brincou com a linha de ar-condicionado junto com iluminação e tal. Então, posso fazer essas composições. Então, isso começa a se tornar um elemento mais fundamental. Eu consigo trabalhar em conjunto com a arquitetura. Aqui, por exemplo, eu tenho a linha de ar-condicionado, né? Você vê a caixa de som embutida, aqui um closet. Então, eu tenho liberdade de desenhar, né? Aqui está até difícil de achar onde está o ar-condicionado escondido, né? Uma grande contribuição de eu colocar as máquinas assim escondidas é óbvio, para nós de áudio e vídeo, essencialmente. Eu digo nós que a minha origem é áudio e vídeo, tá? Lógico que aqui é um webinar de climatização, mas eu, como muitos da área, começou no áudio e vídeo. Então, quando você olha aqui, né? Você vai ter uma coisa muito mais silenciosa, porque você só tem a grelha aqui no fundo, então isso não vai prejudicar a sala de cinema. Imagina você investir nessa construção de uma sala e você ter o barulho de um motor de caminhão refrigerando, né? Eu já tive problemas, por exemplo, em calibrar salas de cinema residenciais em que o barulho do ar-condicionado era tanto que o software de calibração parava de funcionar. Então tinha que desligar o ar-condicionado para calibrar. Mas aí fica aquela coisa, tudo bem, eu calibro com o ar-condicionado desligado, passo calor, mas o cinema vai funcionar com o ar-condicionado ligado. Então tem um desvio da realidade já na hora de setar o sistema de áudio. Então o ideal seria que esse barulho nunca estivesse lá. Então se eu afasto, né, o barulho com essa solução, melhora. Então, neste caso de home theater, um estúdio, salas hi-fi para audiófilos, eu estou contribuindo com performance, né? Estou ajudando o investimento do cliente a acontecer direito. Existe um outro caso também, né? Imagina em dormitório, em escritório, ou mesmo em longas horas de home office, né? Se você tem aquele barulho constante, isso vai produzir fadiga. Então tem muito a ver com qualidade de vida, com conforto ambiental. Tá? Esse slide, inclusive, ele é muito interessante porque ele mostra
várias marcas do AV Group trabalhando em conjunto, né? Nós temos aqui, né, os materiais da Arte Nouvion aplicados e um sistema integrado, então, em automação, em ar-condicionado. Então, o que acontece? Tem uma sinergia de soluções de AV Group aí, né? E, por exemplo, se eu quiser ir mais longe, eu quiser fazer essa sinergia, por exemplo, com automação, com Crestron, imagina uma cena de cinema, aonde eu quero que a automação controle. Obviamente, o que uma cena de cinema faz na automação? Bom, provavelmente vai dimerizar as luzes para um ponto fraquinho ou apagar, se tiver persiana vai fechar, né? Vai já ligar todo o sistema de áudio e vídeo, talvez startar o filme. Mas se esse sistema de baixo nível de ruído tiver na automação, o que pode se fazer mais? Ué, a gente pode mandar um comando da automação para o Automation falar assim para o meu ar-condicionado: vai para o modo silencioso, ou para o modo quiet, enfim, né? Isso só seria possível se eu tivesse um bom sistema de ar-condicionado integrado, tá? Então, aí nós vemos várias marcas do AV Group trabalhando em sinergia, né? Para que o áudio entregue seja o melhor possível. Então, não adianta, por exemplo, a gente especificar só um sistema de áudio de altíssima qualidade. A gente tem que tratar das interferências. Ah, então interferência é luz, então eu vou dimerizar para baixo a luz, tá? E os ruídos? Então eu posso tratar os ruídos com essa integração através de Automation, tá? Agora, um outro fator também que a gente pode imaginar, se eu tenho um sistema de ar-condicionado tão discreto assim, que é só uma linha, imagina então eu tentar controlar ele, né? Se eu for controlar esse sistema, bom, posso ter esses controles sem fio, posso ter um controle com fio, né? E no caso de ar-condicionado central ainda tem os termostatos. Mas nada disso é muito bonito, né? Vocês estão percebendo aqui que o cliente está prezando por um sistema absolutamente discreto, né? O sistema de áudio também é embutido. Então, imagina uma casa desse porte com vários sistemas automatizados e eu não integrei nada. Então, eu vou ter controle de ar, controle de alarme, controle de iluminação, controle esparramado, né? Então, eu corro o risco de, se eu não planejar bem as coisas, cair num negócio horrível desse. Então, a integração de sistemas nos beneficia a ter um controle só, né? E o ar-condicionado, ele tem que entrar nisso, né? Ele não pode ficar à parte. E uma opção da gente fazer essa integração, por exemplo, pode ser colocando no nosso projeto um touchscreen, né? Que eu estou colocando um touch Crestron. Então, aqui a gente vê claramente o sistema de ar-condicionado sendo acessado pelo touch. Não só o sistema de ar-condicionado, mas todos. Então, em vez de fazer aquela bagunça, né? Eu estou mostrando aqui com o mouse à direita, a gente coloca um touchscreen só e resolve a confusão, né? Não precisa fazer aquele negócio caótico. Esta é a ideia. Isso só acontece se eu consigo fazer uma boa integração de ar-condicionado. Senão, eu perdi a oportunidade. Esse é um slide clássico da Crestron que mostra exatamente isso, né? Eu tenho uma interface para alarme, uma para climatização, uma para luz. Então não seria legal substituir isso tudo por um touch, né? Então isso mostra claramente os benefícios de usar um touchscreen amarrando todo o sistema, inclusive climatização, né? Agora, tudo que nós falamos até aqui ainda é obrigação, né? Entregar um sistema de ar-condicionado que seja minimamente controlável, que seja minimamente bonito, que economize energia e que dê conforto é obrigação. Agora a gente começa a sair um pouco disso, né? Um ar-condicionado competente, ele tem que realmente se integrar com outros sistemas. Ele teria que permitir controle local dentro da casa, do escritório ou fora. E ele tem que ter receptividade para as IoTs, né, para a internet das coisas. Agora, mais do que tudo, é fundamental que um ar-condicionado, do ponto de vista da co-automation, da automação de modo geral, tenha automação de verdade, tenha feedback. E a grande maioria não tem.
Esse é um ponto assim gravíssimo das nossas automações, né? Nós estamos brincando de tentar controlar ar-condicionado, né? E o cliente só vai perceber isso quando ter algum grau de frustração, né? Então, aqui é uma parte da apresentação para que o próprio cliente final saiba da verdade e tenha opção de escolha, né? Ele tem que saber qual é a diferença de controlar um ar-condicionado pelo famoso olhinho de IR ou realmente integrá-lo de uma maneira robusta, né? Imagina o seguinte, nós estamos falando aqui então de comunicação bidirecional. O que significa isso? Tem um jogador de basquete aqui, né? Ele está arremessando a bola, ele está lá, enfim, ele está numa situação de jogo, tal, ele para arremessar a bola. Bom, ele não sabe nem direito onde ele está. Aí ele tem que arremessar a bola na nossa brincadeira aqui, vendado, ele não está enxergando nada e ainda está com os ouvidos tapados. Então, é um arremesso que ele é imprevisível. Por mais que o cara seja bom, ele não tem certeza absoluta se a bola vai cair ou não. Tá? A gente até sabe, né, que no basquete para cegos, para deficientes visuais, existe uma espécie de guiso no interior da bola para orientar os ouvidos. Então, por isso que aqui justamente nós estamos brincando que ele está numa situação de jogo, em movimento, né? Não está vendo, não está ouvindo e tem que lançar a bola. Como é que ele sabe se a bola caiu ou não, né? Ele não sabe, né? Então, isso é ausência de feedback. E a grande maioria dos ar-condicionados do Brasil são pilotados assim. Se cobra do cliente, se ganha dinheiro e se entrega um sistema assim. Bom, como é que esses sistemas são pilotados? Pelo famoso olhinho de R, né, que é essa pontinha aqui. Muitas vezes o cliente final nem fica sabendo que o ar-condicionado é controlado dessa forma, porque o instalador, né, da automação ele coloca esse cabo por dentro da máquina para ninguém ver. Mas isso aqui tende a ser uma atrocidade, né? Deve ser evitado ao máximo. E na verdade é usado como padrão. Então é isso que nós estamos tentando aqui evitar, né? Isso foi feito para controlar aparelho de áudio e vídeo, né? E não para controlar ar-condicionado. E só piora. Porque no caso do sistema de ar-condicionado, nós temos ainda que falar que o conceito de comando discreto. O que é um comando discreto? É eu mandar um comando de cada vez. Mas no caso do ar-condicionado, por IR, que é o que a gente sempre tenta colocar aqui com essa ferramentinha, ele manda um pacote de comandos, né? E imagina você tentar arremessar às escuras 4 bolas de uma vez, uma para quente e frio, uma para temperatura, uma para as aletas, que é o swing, e outra para o ventilador, que é o fan. Então você não vai acertar nunca, né? Porque, deixa eu até pegar aqui, né? Esse tipo de controle remoto, ele manda um pacote de comandos de uma vez. E aí quando eu tento imitar esse controle com esse tipo de peça que eu mostrei aqui, né? Nunca vai dar certo, porque ele sempre vai mandar esse pacote. Então eu não tenho os comandos discretos, eu tenho uma mixórdia. E aí, óbvio que não vai funcionar mesmo. Eu sempre vou ter alguma deficiência de comando, além da perda do feedback, né? Que é o caso da gente tentar emular um controle IR. Bom, esses comandos discretos, né, o mais importante deles, sem dúvida, seria a temperatura. A temperatura é o mais complicado de todos e é o mais importante, só que ela é uma escala, né? É um comando analógico. Então, imagina numa situação dessa, que já está complicada, eu querer fazer controle analógico. Não dá, né? E aí, inclusive, é uma dica para todo cliente. Se um cliente final ou um arquiteto quiser filtrar a qualidade do seu integrador, é muito simples. É só verificar se ele está controlando por IR temperatura, que é analógico, dimerização, analógico, e volume, analógico também. Se ele estiver controlando no projeto essas 3 variáveis, tudo por IR, contrata outro.
porque não dá, entende? Controlar essas 3 variáveis absolutamente por IR significa um projeto ruim, não tem o que falar, né? Agora, os comandos discretos tradicionais, eles já são mais fixos, né? Eles não têm uma escala, são comandos pontuais, então quente, frio, o automático, o ventilar. No caso do fan, eu tenho níveis de ajuste. E no caso das aletas, eu posso, dependendo do sistema de ar-condicionado, o grau de inclinação da aleta, ou então ficar trabalhando em swing, né? Trabalhando em automático. Então, são esses os ajustes. Imagina eu tentar mandar isso tudo junto e misturado com uma variável analógica. Nunca vai dar certo, né? E aí que a gente começa a mostrar o grande diferencial de Automation. Ele faz uma automação real com feedback. Então, todos aqueles comandos discretos são lidos de maneira independente e eu não jogo a bola no escuro. Não, eu olho, eu ouço, eu sei se caiu ou não. E se não caiu, o próprio sistema pode repetir o comando para garantir a entrega. Então, é exatamente o que nós estamos falando aqui. Os comandos são independentes. E aí eu consigo fazer o ajuste real do set point. O que quer dizer isso? Né? A máquina de ar-condicionado fica medindo a temperatura. Ela mede lá que está no ambiente 25 graus. Eu setei para 22, né? Mas eu só setei para 22. Eu joguei para 22 e sei lá se vai chegar em 22. Quando eu tenho esse feedback, não, o sistema é informado, eu consegui chegar. Então eu consigo até controlar melhor meu sistema e é um passo para eu otimizar até a energia, né? Além disso, o que a gente pode colocar é que com o Automation, portanto, eu garanto a entrega e execução dos comandos. Eu sei o que realmente está acontecendo, quer dizer, eu consigo saber quais máquinas estão ligadas e desligadas, quais máquinas estão com a aleta mexendo ou não. Então, por exemplo, se eu saio de casa, eu posso dar um master off no sistema de climatização. Agora, se eu saio e dou um comando sem ver, quem garante que ele realmente foi executado? Tá? Então, isso faz com que eu interaja com o sistema de modo confiável. E isso abre caminho para algo muito mais profundo, um benefício muito mais denso, que é eu diagnosticar o sistema e acessar ele remotamente. Tá? Bom, falando aqui desses 2 sistemas, é óbvio, né, que eu vou ter, portanto, benefícios tanto para sistemas de automação residencial, né, que a gente chamou de HA, e os sistemas prediais, né, os BMS. Tá? Como é que funciona a integração tradicional de ar-condicionado, né? Como é que eu especifico? Se eu pensar principalmente num sistema mais centralizado, né? O que nós falamos há pouco tem muito a ver com os splits. Agora, se eu falar em sistemas centralizados ou mesmo outros, né? Eu escolho uma marca A de ar-condicionado. Aí eu quero colocar na automação. Eu quero que esse sistema fale com áudio, vídeo, etc., com BMS. Bom, eu tenho que escolher a marca, da mesma marca A, uma interface. Uma interface do protocolo B, X, Y, Z. E essa interface vai ter que falar com a minha automação, né? Bom, como é que eu vou resolver isso num BMS? Eu vou ter que gastar tempo e dinheiro e vou ter que me questionar se isso é fácil de programar, se repassa toda a comunicação, se de fato tudo é bidirecional. Em geral não é, eu tendo a perder alguma coisa. Quanto tempo vai levar para fazer isso? Tá? Porque eu não tenho uma coisa fácil, uma coisa pronta. Tá? Bom, e se eu interferir, se eu mudar a minha marca de ar-condicionado? Eu tenho que reiniciar o processo, por exemplo. Não quero mais a marca A de ar-condicionado. Estava mais barato a X, vamos usar a X. Aí eu tenho que me perguntar, bom, será que a marca X tem o acessório lá do protocolo B que fala com essa automação? Ou eu vou ter que comprar da marca X outro interface, outro protocolo, né? E aí, de novo, repensar minhas questões de amigável, repassa, comunicação e tal. Então, assim, qualquer lado aqui dessa equação que eu mudo, eu tenho que repensar. Então isso cria um elemento de dificuldade, obviamente, no meu projeto.
né? Vamos piorar as coisas, né? Por exemplo, eu tenho lá a marca X de ar-condicionado, então escolhi da mesma marca X uma interface, né? Agora eu mudei a automação, não quero mais aquela automação C, eu quero a D. Tá, eu mudei a própria automação, que era mais barato, sei lá, alguma coisa assim. De novo eu vou ter que repensar se essa automação D, como é que eu vou fazer ela comunicar com esse protocolo, etc, etc. Então, qualquer lado que eu mudo, eu tenho que repensar. Bom, vamos complicar mais ainda nesse último exemplo. Digamos que eu tenha o Frankenstein, eu tenho no mesmo sítio, como se diz em Portugal, o mesmo local, a marca A e a marca X. E aí eu quero botar as duas na automação. Bom, eu vou ter que ver se cada uma delas, né, tem uma interface B compatível com essa automação, e aí vou ter que programar, né, do protocolo, a marca A no protocolo B para essa automação, a marca X nesse protocolo B para automação. Então, quer dizer, o problema é dobrado, né? Começa a ficar muito difícil a integração. Então, normalmente se abandona, né? E aí a gente tem resposta para isso em Co-Automation. Qual seria a resposta? Co-Automation a gente tem um sistema que ele é para múltiplas marcas de ar-condicionado, especificamente quando eu falo VRF ou VRV. Isso conversa com múltiplas marcas de automação. E não é só isso não. Nós temos uma API, né, uma estrutura que permite desenvolver drives plug and play, por exemplo, em automação residencial. Um dos recursos mais sofisticados disso é que em certas automações eu tenho uma ferramenta chamada Auto-Discovery, quer dizer, eu conectei na automação, essa rede de ar-condicionado via Coolmaster, por exemplo, Automation, e sobe tudo. Eu não tenho que programar nada. Dá um clique na automação, vem tudo. Então não se programa, tá? E em alguns casos eu tenho configuradores simplificados. Eu sigo um passo a passo de reconhecimento das máquinas e todas as máquinas vão parar dentro da minha automação. Então, não importa o jeito, é muito mais simples que ficar desenvolvendo, que era o exemplo anterior, né? E não só isso, né? Se eu quiser fazer uma programação BMS, uma integração da maneira tradicional, eu tenho suporte a múltiplos protocolos também. Então, isso é o core de um equipamento da Co-Automation. É muito diferente de toda a problemática que a gente vem vendo do feedback e tal, da integração que vem para cá, para lá, que tem que olhar, fico resetando o processo cada vez que eu mudo algum elemento, né? Se eu tornar isso prático, colocar um Coolmaster Net aqui, que é esse equipamento azulzinho, e ver o que acontece, bom, sistemas VRV que eu suporto, essencialmente, praticamente qualquer máquina dessas marcas, tá? Que automações eu suporto? Praticamente a maioria das gerações dessas automações, tá? Que protocolos BMS eu posso falar? Modbus, na sua versão serial, e IP, BACnet, serial e IP, KNX. Né? E além disso, a Co-Automation disponibiliza para nós uma API para desenvolvimento, onde eu posso desenvolver tanto drives como soluções em nuvem para trabalhar com o MasterNet. Então é muito diferente. A ideia aqui, nós estamos finalmente construindo a ideia de um hub universal, tá? E isso vai facilitar bastante a integração de sistemas. Bom, vamos para o próximo slide. Agora, eu focando principalmente nisso aqui, o que significa eu ter um sistema que fala com todas essas soluções de automação? Bom, significa romper o paradigma da não integração em áudio e vídeo, em iluminação, em persianas ou em monitoramento, né? Porque normalmente em sistemas de automação eu consigo integrar tudo isso aqui, né? Eu consigo colocar todos esses sistemas lá naquele touchscreen, lá naquele painel geral. Mas o ar-condicionado ficava de fora. Ou o ar-condicionado era controlado
pela gambiarra dos IRs, como nós vimos há pouco, né? Então, de modo que existe, ou existia até aqui, uma grande barreira entre tudo que eu colocava em automação residencial e BMS e o ar-condicionado. O ar-condicionado não, ele controla lá sozinho, deixa ele no sistema dele. Agora, se a gente coloca com automation, o que a gente consegue fazer? A gente realmente consegue puxar o ar-condicionado por uma comunicação bidirecional e real, como a gente já tem com áudio, vídeo, iluminação, persianas e segurança. Tá? Então, essa realmente, eu diria que é a mudança de paradigma, né? Um dos grandes benefícios aí de automation. E é lógico, se a gente está falando tanto de um sistema que esteticamente é receptível, tal, como a gente está vendo aqui, difusores embutidos e tudo mais, né? A automação pode nos ajudar nisso também, né? Como a gente já viu o caso do touch. Mas vai além disso. Se a gente olhar, né, como é que funciona uma central tradicional de ar-condicionado, né? Basicamente, o cérebro é o termostato. É onde eu controlo e é onde está a inteligência. O que é a inteligência? A medição de temperatura. Então, esse é um sistema tradicional. Como é que é o sistema VRV, VRF e mesmo os splits? A inteligência está distribuída. Não é? Nós temos parte da inteligência na máquina interna, parte na externa, e aí a gente tem um controle fora. O controle fora pode ser um controlezinho de R, pode ser um controlezinho de parede, e pode ser o nosso sistema em automação. Então, isso já mostra uma facilidade do VRF em entrar na automação. Mas não é só isso, né? Existe uma questão que os arquitetos, quando projetam um sistema como esse, que está aqui na foto da direita, um sistema de ar-condicionado que é muito discreto, eles podem nos questionar, poxa, eu não quero nenhum termostato na parede, eu não quero nada na parede, né? Eventualmente eu não quero nem o touchscreen na parede, eu quero um sistema absolutamente limpo, né? E aí a gente cai na questão, quando usar ou não o termostato? A gente já percebeu que os sistemas centrais, a inteligência está no termostato, então já fica mais difícil de não usar, né? Então, assim, a questão que muitos fazem, principalmente arquitetos, é proibitivo, é bom, é ruim usar o termostato? Então, assim, quando que é favorável não usar? Lógico, em sistemas VRV e VRF, porque a medição de temperatura está lá na máquina. Então, tudo bem, né? Está na própria unidade interna evaporadora. Né? Obviamente que quando eu tenho difusores de ar embutido, que é o caso desse projeto, eu já tenho um projeto limpo, então a tendência é eu não poluir ele com alguma coisa. Né? Quando eu tenho interferência da arquitetura, que é o que nós estamos dizendo, e quando eu uso o automation. O automation me dá outras maneiras de controlar. Né? É uma ponte para eu controlar de maneiras diversas. Então eu não preciso mais do termostato. E aí a gente vê um caso, por exemplo, como com o automation mais integração de sistemas poderia nos ajudar para não usar o termostato. E aí nós temos aqui um breve vídeo, né? É um controle remoto, aonde o controle remoto obviamente não vai na parede, não polui lugar nenhum, né? E aí eu tenho um controle remoto que é tradicional de áudio e vídeo, mas nesse caso ele está controlando a climatização também. E controlando de maneira real, tá? Não é só arremessar a bola no escuro. Né? Aí eu estou setando a temperatura, eu estou lendo a temperatura do ambiente. Né? No caso desse exemplo, está se fazendo a climatização da cozinha, mas eu posso alternar entre ambientes. Né? Então aí o próximo passo, também nas situações, se eu quero esfriar, se eu quero esquentar, você viu que tem acesso ao fan, e aí, por exemplo, tem a cozinha e tem a sala. Então, ela agora está indo para a climatização da sala. Então, eu posso climatizar múltiplos ambientes e eu não tenho interface pendurada em local nenhum.
Então, esse é um benefício. Esse é um controle Crestron fazendo isso? Sim, mas essa informação só chegou desta maneira no Crestron porque eu tinha um co-automation antes. Né? Essa que é a questão. Então, a sinergia dessas tecnologias. E quando é favorável não usar o termostato? Né? Quando, apesar do arquiteto, por exemplo, falar, não quero nenhuma interferência, mas sim seria importante usar um termostato. Pé direito muito alto. Né? Porque justamente como se a máquina foi instalada em cima, né, na área do teto, e eu tenho um pé direito muito alto, o que acontece? Eu tendo a ter uma diferença de temperatura. Então o termostato ele fica baixo, então ele mede a temperatura muito mais próximo da nossa altura. Um fator crítico, e aí sim, se o aquecimento é importante. Né? Se eu tenho um sistema de pé direito muito alto e o objetivo do local é aquecer, eu vou trabalhar muito com aquecimento, aí esquece. É importante ter termostato, porque o ar quente sobe. Então o que acontece? O ar quente sobe, eu meço lá em cima a temperatura, está quentinho, desliga o sistema e lá embaixo ainda está frio. Então precisa tomar um certo cuidado com isso. Em sistemas centralizados, óbvio, porque é da natureza deles ter termostato, né? E quando o cliente deseja um acesso direto, né? Muitas vezes o cliente pode dizer, não, eu quero ter controles dedicados, né? Eu não quero reunir tudo num touchscreen, embora seja muito mais fácil, ele pode querer uma interface de toque direta. Nesse caso, ele pode usar a Co-Automation de uma maneira fácil? Pode. Como é que ele faz isso? Bom, por exemplo, ele pode utilizar um termostato do nosso ecossistema chamado Palladium, né? Ele faz parte do ecossistema Homeworks, então poderia colocar uma solução deste tipo. Então, um termostato que se integra ao sistema Co-Automation e aí ele consegue controlar a zona de climatização efetivamente, né? Para ter noção do tamanho, eu estou com um termostato Palladium aqui na mão. Então é bem pequeno e fácil de instalar também, profundidade bastante pequena. Tá aqui o Palladium. E é legal isso porque eu não estou usando aquele termostato horroroso, que não combina com nada, que fica feio pra caramba. Por quê? A linha Palladium, lógico, ela é famosa na Lutron justamente por ter teclados, né, os famosos keypads. Então, o mesmo sistema para acionar a climatização, ele vai combinar, né, vai esteticamente com teclados, enfim, né, fica tudo, como diria minha avó, ornando, né? Desculpem a expressão. Agora, de qualquer maneira, quando a gente fala em termostato, né, nós podemos, graças ao fato da Co-Automation ser pronta para a internet das coisas, usar termostato com ou sem fios. Como assim? Termostatos smart, né? Então, esses termostatos que são IoTs, eles têm nele a possibilidade de fazer o controle, muitas vezes a inteligência, porque eles têm a medição de temperatura e já estão aparecendo alguns com controle de voz, né? Alexa embutida dentro do termostato. Lógico que aí eu lembro também da própria Alexa, né? Que é o assistente de voz. E sim, Alexa também é um equipamento de internet das coisas que é compatível também com Co-Automation. Então a gente começa a ver que a Co-Automation, ela por si só já é uma automação, né? Eu posso colocar o Lutron para ter o benefício do termostato Palladium, eu posso colocar o Crestron para ter o benefício de puxar tudo para um controle remoto de mão, para um touchscreen? Sim, mas se eu quiser automatizar apenas ar-condicionado e automatizar de uma maneira correta, o próprio Co-Automation é uma solução completa, tá? Então, e aí a gente tem um novo conceito no mercado que é esse Internet of Climate, né? Que é então a internet das coisas aplicada à climatização. É um conceito que a Co-Automation está introduzindo no mercado. E aí a gente começa a extrapolar os benefícios que a gente tinha visto antes e começa a ver o quão
a ferramenta Co-Automation é poderosa. E aí a gente começa a entender os custos dela e ser justificável para o cliente, né? Por exemplo, eu posso com Co-Automation colocar esse sistema e eu posso usar ou não o controle remoto original do ar-condicionado. Tanto faz, né? Ele vai pegar feedback, pegar e escutar o que eu fiz com o controle proprietário. Eu posso usar ou não a automação do fabricante de ar-condicionado, né? Que alguns falam assim, mas eu não posso mais usar a automação do cara, do fabricante. Não, posso usar. Elas vão trocar informações, não tem problema, tá? Eu posso usar ou não a automação residencial ou BMS, né? O fato é que o Automation, portanto, ele é uma automação por ele só, em ar-condicionado, onde eu vou poder controlar por Android, por iOS, por browser, eu esteja no local ou esteja na rua. Eu vou poder fazer esse controle, tá? E além de tudo isso, quando eu observo esse aparelho, que é o CoolMasterNet, que é o aparelho tipo de integração VRF, eu tenho uma tela de controle. Então, eu tenho mais uma redundância. Quer dizer, se eu perder o controle R, se o termostato travar, se a automação por algum motivo deixar de funcionar, né, eu tenho ainda mais uma camada de redundância, que é o próprio aparelho da Co-Automation. Eu venho aqui, desligo ou opero as zonas de climatização. Então, ele dá para nós muitas camadas de controle e eu não dependo de mais nada. Mas se eu quiser, eu posso fazer proveito das ferramentas de integração e que são muito úteis sem dúvida, né? Mostrando essas ferramentas de controle, né, a gente tem aqui o aplicativo de controle da Co-Automation. Então, aqui eu estou fazendo ajuste de temperatura de diferentes zonas de climatização. Aqui, por exemplo, então eu entrei numa zona específica, estou fazendo o ajuste, né? Então, se eu quero esquentar, esfriar, velocidade do fan, a posição das aletas, e aqui eu consigo fazer até agendas, né? E aqui tem uma mensagem de erro. Então, esse é um diferencial. Se o sistema tiver algum problema, alguma máquina indicando algum funcionamento anormal, anomalia, vamos assim dizer, eu fico sabendo. Então eu posso ligar para o meu instalador ou para uma empresa de manutenção de ar-condicionado e informar, né? E aqui eu tenho um exemplo das agendas. Aqui mostra a gestão, porque obviamente esse sistema é tão robusto que eu posso implementar administração de sistemas de ar-condicionado. E essa administração é multimarca. Você vê aqui tem um sistema Daikin e Mitsubishi. E é multilocal. Então, por exemplo, aqui eu posso ter site X. Isso podia ser a minha matriz. Site Y, a minha filial. Site Z, a minha casa. Então, quer dizer, eu consigo fazer a administração independente de marca, independente de localidade. Nenhum sistema de automação de ar-condicionado faz isso, né? Porque se eu tenho, por exemplo, um sistema Mitsubishi de automação, ele vai falar só com os ar-condicionados da Mitsubishi. Aqui realmente eu estou consolidando a ideia do hub universal. Mas vai além disso, né? A nova estrutura que a Co-Automation está propondo é esta aqui, né? Uma estrutura de serviço, né? Eu consegui com essas ferramentas fazer manutenção de ar-condicionado, fazer service. Como é que funciona isso, né? Eu consigo, por exemplo, fazer a instalação e reconhecimento das máquinas no sistema de automação plug and play, né? Eu vou conseguir monitorar as máquinas, se elas estão ligadas, o que elas estão fazendo à distância, né? E rodar diagnóstico, ferramentas que fazem testes na máquina à distância, né? Para que eu não tenha que ficar conectado no meu sistema de gestão o tempo inteiro, né? Eu tenho recursos analíticos, né? Eu posso criar ferramentas de análise de dados que ficam coletando informações das minhas unidades, tanto internas como externas, e aí elas acumulam Big Data e aí começam a analisar tendências de comportamento. Por exemplo, um exemplo bem bobo que eu daria para vocês é o seguinte:
Eu tenho uma máquina interna que acessa, que garante o set point em 20 minutos. Aí com o tempo vai para 30, 40, 50, 1 hora. Então eu vou coletando os dados, opa, essa máquina está se desviando do regime normal dela, né? Então eu poderia ser informado sobre isso automaticamente. Além disso, eu posso entrar no sistema ativamente e prospectar por relatórios, eu posso exportar esses relatórios para dar para o engenheiro de ar-condicionado analisar, ou posso fazer auditoria desses erros, né? E melhor que isso, eu posso compartilhar os dados com o engenheiro de ar-condicionado. Então, por exemplo, eu posso permitir o acesso de uma empresa de serviço ao meu sistema para que ele analise e faça o service remoto dessas máquinas. E, obviamente, o suporte multimarcas ele é bastante diferenciado, né? Isso é único da Co-Automation. Essa é uma ilustração do software de service, tá? Eu espero no próximo webinar entrar ao vivo nesse software, né? Hoje, como a gente já tem bastante conteúdo, eu achei que não ia ser viável fazer isso. Mas aqui, por exemplo, eu tenho um painel geral, eu controlo as máquinas, faço o diagnóstico geral do sistema, das unidades, crio regras de anomalia. Então, por exemplo, eu posso monitorar a temperatura do gás, a temperatura de condensação, de evaporação, válvula four-way. Então, tem vários parâmetros de ar-condicionado que, na verdade, um engenheiro de ar-condicionado poderia criar as regras, monitorar elas sem perder tempo por Big Data e ser informado de anomalias, né? Além disso, ele pode receber alertas, pode fazer auditoria e pode gerenciar tanto usuários como os locais. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, digamos, uma empresa com várias filiais pelo Brasil e várias marcas de ar-condicionado VRF implementadas, eu posso, num painel único, gerenciar todas as marcas e todos os locais, né? E a gente pode fazer uma administração remota dessa nuvem, né, de ar-condicionados. Muito bem. Como é que é o serviço tradicional de ar-condicionado? Bom, isso bem rapidamente. Bom, o usuário ele tem um problema, aí ele liga lá para o gerente da instalação, gerente de facilities, por exemplo, e não esfria. Bom, aí o gerente da instalação liga para o service e fala, cara, tá com problema no resfriamento, pode checar? Ele fala, bom, olha, verifica a configuração X, faz Y e me conta. Pode resolver, pode não resolver. Se não resolver, bom, o service vai ter que falar com o engenheiro de ar-condicionado, com o especialista. Aí o especialista vai falar, olha, não sei, não dá para saber, mas eu tenho um prazo de 2 dias úteis que eu respondo, que eu atendo. Bom, aí depois de 2 dias úteis o cara fala, bom, pelo que eu tenho aqui é um problema em local mesmo. Manda o técnico até o local, parou de vez, não está funcionando, ele vai até o local. Aí, o que acontece? Eu não tenho dados, eu não sei o que está acontecendo com esse sistema. Então, eu vou ter que ir lá, conectar um equipamento, baixar os dados, monitorar o comportamento para ver esses desvios de set point ou falhas, por exemplo, eventualmente, em parte do sistema de refrigeração. Aí eu vou lá, coleto os dados. Bom, depois que eu coletei os dados, eu vou lá retirar os dados. E finalmente, bom, descobri, aí eu levo para o engenheiro de ar-condicionado, ele vai analisar e fala, pô, cara, você vai ter que trocar PCB, né, componente. Então ele vai lá, terceira viagem para trocar PCB. Então, num caso assim, resolvi o problema, mas eu precisei de 3 viagens, 12 horas técnicas e 4 dias de prazo, atendendo rápido. Qual seria o jeito da Co-Automation? O usuário, ele não precisa ligar, teoricamente, né? Eu tenho um monitoramento, então gera um alerta, o cara do service já liga para o gerente de instalação e fala, ó, foi identificado um problema, por exemplo, no lobby do hotel, enfim, o hall da residência, né? A gente precisa corrigir isso aí. Aí, no mesmo lado, ele avisa o especialista, o engenheiro de ar-condicionado, e fala, ó, acessa diretamente o sistema, porque o especialista tem um acesso compartilhado, então ele vai acessar diretamente aqui
e ele vai, pô, tá acontecendo isso, isso e isso. Então ele vai analisar os dados. Analisando os dados, ele liga para o service e fala, cara, tá com falha num componente tal, 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 você tem que substituir lá a peça 1, 2, 3. E aí o técnico vai. Então o técnico já vai no local munido dessa peça PCB, enfim, e ele já faz a troca. Então você torna o ciclo de atendimento muito mais rápido. Então, neste caso, eu reduzi para uma viagem, para 5 horas técnicas e para um dia de trabalho. Essa seria a ideia do serviço integrado. E com a diferença de que eu posso fazer isso multimarcas, né? Então, qual é a ideia aqui? Qual é o resumo? É eu mudar de um atendimento de ar-condicionado reativo para preditivo, né? Eu me antecipo ao problema. Esse seria um grande benefício, tá? Se a gente fizer um overview a esta altura do ecossistema Co-Automation, entender o que a gente é capaz de resolver, né? E eu vou colocar aqui com MasterNet, mas poderiam ser outros dispositivos. Entendam o equipamento da Co-Automation como um tradutor. Ele é uma ponte entre o universo antes obscuro do ar-condicionado, com bus, com protocolo, tudo patenteado, tudo fechado, que não fala com ninguém, com o resto do universo, né? Então, a Co-Automation é um tradutor. E o que a gente pode colocar nesse tradutor, né? Nas unidades internas, se eu quiser controlar unidades internas individualmente, eu posso colocar um equipamento chamado CoolPlug. Vamos falar no próximo webinar um pouco mais de CoolPlug também, tá? Mas se eu quiser puxar um sistema inteiro, eu posso fazer a leitura do sistema VRF. Como? Por aquele desenho que a gente já mostrou alguns slides atrás. Eu consigo gerenciar sistemas auxiliares também. O que seria um sistema auxiliar? Piso aquecido. Tá? E eu consigo integrar também alguns sensores externos. Que sensores externos? Por exemplo, um sensor de ocupação. Eu posso mandar a seguinte ordem, né? Passou um determinado tempo, se o local não tem ocupação, desliga o ar-condicionado, né? Agora, a grande interface de integração, eu acho que a espinha dorsal de um equipamento com o MasterNet é isso aqui, né? A integração fácil com automação residencial e predial, né? Eu saio daquele universo de complicações. E é lógico que existe todo um universo de solução de software. Nós falamos de várias soluções em nuvem. Solução de serviço, solução de gestão, solução de controle. Então existe uma nuvem com Automation que a gente pode ter acesso também. A partir dessa nuvem eu tenho aplicativos de controle, de gerenciamento e de serviço, né? E não só isso também, existe uma API que a Automation oferece para a gente. Se eu quiser desenvolver a minha própria nuvem e o meu próprio aplicativo para acessar a MasterNet, eu posso. Tá? E não só isso também, essa API tem sido usada largamente para fazer a integração com os equipamentos da internet das coisas. Então, aí vale para Google, para a Amazon, para o termostato Ecobee e outros. Então, os assistentes de Smart Home. Então, esse seria o ecossistema hoje. O que é mais interessante de Co-Automation é, praticamente eu tenho um único produto, que é o MasterNet, e que faz essa larga integração, né? Esse é um ponto alto do sistema, né? Eu não tenho trocentos part numbers para especificar, para integrar. Praticamente um equipamento tem toda essa versatilidade. Então, resumindo, grandes benefícios desse sistema: a comunicação bidirecional, o fato dele ser tanto multimarcas como multilocal, a integração com sistemas em nuvem, IoT, mas também com BMS e automação residencial. Então, aqui a gente tem nesse slide um resumo do que realmente é Co-Automation. Tá? Eu queria agradecer
E queria mostrar para vocês então que a gente está criando esse conceito que é o The Internet of Climate, né? Que é romper paradigmas, principalmente quando a gente tem no Brasil essa tradição de controlar as coisas por split, essencialmente por IR. Então eu acho que com todas essa camadas de explicações que a gente criou, falamos de arquitetura, de estética, de integração de sistemas, da questão de enfrentar ruído, a questão da eficiência energética, as possibilidades que um Cool Master pode ter. Tudo isso eu acho que justifica o investimento e a boa integração, né? Eu queria agradecer, sobretudo, as pessoas que estão assistindo, que participaram. Quero fazer um agradecimento à equipe do Avigroup e com Automation, que sempre tem me ajudado nos webinários. Então, em especial, é o Marcos, da Avigroup, o Nath, o Igor, da Automation, e deixar dados de contato. Então, quero agradecer. Eu vou verificar aqui no chat se vocês têm alguma pergunta, né? Se quiserem, podem mandar perguntas no meu e-mail, ricardo@avigroup.com.br. Encerra aqui os trabalhos. E desculpe, já está sendo tradicional a gente estourar o tempo em webinars, né? Mas me desculpe, acho que foi um pouco a empolgação e a vontade também de tentar passar aí alguma informação interessante para vocês. Bom, mais uma vez eu quero agradecer e aí vamos encerrar aqui e não percam em breve a segunda parte do webinar, tá bom, gente? Obrigado e até a segunda parte aí do Cool Automation. Até logo.